Olá, sexto ano. Vamos dar continuidade aqui ao estudo dos ângulos. Aqui é a professora Neudes e a aula de hoje trata-se da relação entre ângulos e giro. O que é um giro? Na ginástica artística, o giro é um movimento bastante importante e dá ideia de ângulo também. Vamos observar esta foto? Nesta foto, nós estamos vendo o ginasta Nílio Wilson na barra horizontal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Nesse evento, o brasileiro Francisco Barreto ficou em quinto lugar. Olha só como ele está aqui utilizando a barra. Vamos observar várias imagens para a gente ver, né? Para a gente conseguir ver o ângulo nesses movimentos do atleta. Vamos observar aqui, nós temos três imagens. Não sei se dá para vocês observarem, mas aqui está o atleta. Olha só aqui a posição que ele está e aqui como ele está. Então, vamos ver os ângulos aqui. Esse aqui é um giro de uma volta completa. Quando o atleta está aqui, ele dá a volta, ou seja, o giro, né? Uma volta completa e volta aqui, fica na mesma posição. Então, esse aqui é um ângulo de 360 graus, que é a volta completa, tá? Nesse aqui, o atleta vem até a metade e volta, tá? Então, é a metade desse aqui. Ele é chamado giro de meia volta, tá? Em que o artista realizou. E nesse aqui, em vez dele vir até aqui, como ele veio aqui, ó, ele veio até aqui e daqui ele voltou, né? Aqui ele vem até a metade desse aqui, ó, certo? A gente diz que é um giro de 1/4. O que é 1/4? É uma figura dividida em 4 partes e você pega 1/4. Porque se você pegar aqui, ó, e dividir em 4 partes, esse aqui significa uma parte, ou seja, ele girou daqui até aqui apenas, certo? Esse é o giro de 1/4. Vamos observar aqui, olha só. Aqui nós temos, esse aqui representa o ângulo completo, que é esse aqui, em que ele deu a volta completa, tá? Olha aqui, ó o ângulo aqui, ele fez isso. Isso aqui é chamado de volta completa, em média 360 graus, certo? Esse aqui é desse que ele realizou a metade, certo? Ele é o ângulo de meia volta e ele é chamado de ângulo raso, ou seja, a metade de 360 são 180, então daqui até aqui são 180 graus. Ele é chamado de quê? Ângulo raso. E aqui, esse que representa 1/4 do ângulo completo, de uma volta completa, ele é chamado de ângulo reto, tá, gente? É como se fosse o canto da mesa, tá? Da mesa retangular ou a mesa quadrada, tá? Não vale a mesa oval, né? Porque o canto dela é... Então, o canto da lousa, do quadro da escola, certo? O canto da parede, certo? Esse é o ângulo de 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto. Então, o ângulo reto mede 90 graus, o ângulo raso mede 180 e o ângulo de uma volta completa é 360 graus. Temos mais informações. Olha só, ângulo agudo e ângulo obtuso. Gente, agudo nos dá a ideia de algo fino e obtuso, algo bem grande. Só para a gente começar, o que é um ângulo agudo e um ângulo obtuso? Nós vamos considerar o ângulo de 90 graus. Se você tem um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, tá? Todo ângulo que for menor que esse aqui, ele é chamado de ângulo agudo. Todo ângulo que for maior que 90, ele é chamado de ângulo obtuso. Então, o ângulo reto é 90. Se você tem um ângulo de 89, ele é chamado de ângulo agudo, porque ele é menor que 90. 85, 70, 60, 1 grau, enfim, todos os ângulos que tiverem medidas menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo,
E os ângulos que forem maiores que 90 graus, por exemplo, se for 91, já é ângulo obtuso. 100, ângulo obtuso. 120, ângulo obtuso. E assim por diante. Então, é muito simples você diferenciar um ângulo agudo de um ângulo obtuso. Olha aqui o exemplo de um ângulo agudo. Só de olhar para ele, você vê que ele é menor, não precisa nem medir, né? Você já sabe que ele é menor que 90 graus. Ele é menor que o ângulo reto, então ele é ângulo agudo. Olha a abertura desse aqui. A gente chama de abertura, gente, porque olha aqui, esse segmento de reta e esse aqui, eles podem ficar mais juntos, se afastar, enfim. É como se fosse dois pedaços de madeira retinhos e você coloca ele ou mais juntos ou mais afastado. Então, quanto mais afastado, maior é o ângulo aqui, certo? Esse é ângulo obtuso, porque só de você olhar para ele, você já vê que ele é maior que 90 graus, certo? Agora, medida da abertura de um ângulo, ou seja, como eu faço para me medir isso aqui? Aqui eu tô olhando, eu vejo que ele é maior que 90 graus, mas eu não sei quantos graus ele mede. Para isso, gente, nós temos um instrumento para medir, certo? Então, vamos ver aqui algumas informações. Olha só, esse ozinho pequenininho, suspenso, ou seja, ele não é em cima da linha, ele é o símbolo de grau, tá? Então, quando a gente fala 1 grau, 200 graus, 180 graus, 90 graus, então a gente põe o 90 com esse símbolozinho para dizer que é 90 graus. Observa aqui, ó, 360 graus, que é a volta completa, tá vendo? 360. Se não tivesse esse ozinho aqui, eu não poderia falar graus, tá? Essa bolinha que representa graus, ok? Então, o instrumento chamado transferidor, que é esse aqui, tá? Esse aqui, tem vários modelos aqui, né? Aliás, 2 modelos. É um transferidor. Ele serve para a gente medir os graus, tá? Notem que a maioria dos transferidores, eles têm 2 linhas de contagem. Começando do 0, ele vai de 10 em 10, tá? 0 até cada linha daqui até aqui tem 10 graus. Então, quando você pegar nele, você vai ver as divisões, né? Que mostra cada grau, tá? 1 grau é um pedacinho que tem um risquinho separando, certo? Então, aqui vai, ó, 0, até aqui 10, até aqui 20, 30, 40, enfim. Vai até quanto? 180. Lembra que a metade de uma volta é 180? E se você quiser olhar daqui para lá, você olha. Aqui também tem o 0, 10, 20, 30. Então, de qualquer forma, é fácil, né? Quando você posicionar o transferidor em um ângulo para medir, esse aqui é o centro. Todo transferidor ele vai ter aqui ou uma bolinha ou um risquinho para mostrar onde é o centro, certo? Aí você vai posicionar o transferidor sobre o ângulo para medir. Como é que eu faço isso? Essa parte aqui vai ficar na origem do ângulo. Observe aqui o ângulo, olha, em vermelho, certo? Então, eu pego o transferidor, coloco sobre o ângulo, sempre posicionando o risquinho do transferidor aqui na origem do ângulo, ou seja, no canto, tá? No cantinho aqui, certo? Aí você começa a contar. Como você colocou ele daqui, o ângulo tá assim, você começa aqui, ó, 0, até aqui 10, 20, 30, vai até onde? Observa que que número que está aqui. Então, são 120, tá? 120 graus. Então, esse aqui é um ângulo que mede 120 graus, ou seja, a abertura desse ângulo, tá? A abertura, o ângulo mede 120 graus. Nesse aqui, olha só, mede apenas 30 graus, um ângulo agudo. Esse é um ângulo obtuso. Esse aqui é um ângulo reto, tá vendo que ele mede 90? Lembrando, pessoal, que todos os ângulos a gente usa esse arco, ou seja, a gente faz uma curvinha aqui, tá? Mas no ângulo de 90 graus, a gente põe um quadradinho aqui. Por quê? Para dizer que ele é um canto, ele mede os cantos, vamos chamar de quadrados mesmo. Por exemplo, o canto da mesa, ele é reto, tá? É como se fosse a parte de um quadrado, tá? Observem bem
para a gente reconhecer facilmente o que é um ângulo reto, que é um ângulo que mede 90, tá? Ele vai ter sempre o quadradinho com pinguinho no meio, tá bom, pessoal? Então, esse é o transferidor. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu tenho aqui 2 transferidores, certo? Deixa eu ajustar aqui para a gente ver melhor. Estou aqui com 2 transferidores, tá? Se eu colocar um sobre o outro aqui, porque cada um deles mede o quê? 300, cada um mede 180, né? Então, quando eu ajusto os dois, eu tenho daqui aqui 180 mais 180 dá a volta completa, que é os 360 graus, certo? Então, quando eu observe aqui, ó, todo ele tem esse risquinho aqui, que é onde você vai colocar, tá? No vértice, ou seja, no cantinho do ângulo para você medir. Por exemplo, você tem aqui um ângulo, eu não sei quanto mede, então para me medir, eu vou posicionar, olha só, ou assim, certo? De modo que esse risquinho fica aqui no vértice, tá? Posicionei. Esse lado aqui eu vou seguir aqui nesse segmento de reta aqui retinho, senão não vai ficar errado. Olha só, aqui, aí eu ajusto aqui, certo? Ajustei. Aí eu posso pegar e fazer isso aqui para completar. Ou seja, para chegar aqui o risquinho até aqui para me ver quanto mede. Olha só, ele mede o quê? Até aqui é 40, mas ele tá mostrando aqui, então 45, tá? 0 até aqui 10, 20, 30, 40, 45, tá? Ele mede 45 graus. Então, é dessa forma que a gente mede o ângulo, tá? De um triângulo, medir a abertura de um ângulo. Isso aqui é um ângulo, tá? Eu já sei que é um ângulo, mas quanto mede a abertura dele? Aí eu uso o transferidor para medir, ok?